Este é o Labcast, primeira temporada de lançamento Go Startups. Episódio de hoje, saúde, beleza e bem-estar na palma da mão. Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio da temporada Go Startups. Eu sou Camila Tubin, gestora de comunidade nesse espaço e tenho o prazer de mais uma vez conduzir com vocês esse episódio. E a nossa convidada de hoje é a Daniela Eli, a CEO da startup Deixa Comigo. Seja bem-vinda, Daniela. Muito obrigada, Camila. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Agradeço. Certo. Hoje nós vamos conhecer então um pouco mais da startup Deixa Comigo. Então vou fazer uma breve apresentação aqui, uma contextualização da atividade da Deixa Comigo, né? Para depois a gente abrir então o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, tá bem? Claro. Bom, a Deixa Comigo é um app que conecta solucionadores de tarefas a pessoas que precisam resolver suas tarefas diárias com praticidade. Ela foi fundada em 2019 na cidade de Porto Alegre e conta com mais de 100 solucionadores e mais de 500 clientes, certo? Exatamente. Bom, então pra gente começar o nosso bate-papo, Dani, vou te chamar de Dani, pode ser? Claro. Dani, como que surgiu a Deixa Comigo? Qual que foi o insight? Como que essa demanda surgiu pra ti? Que tu imaginou, isso pode virar um negócio? A Deixa Comigo, na verdade, surgiu a partir de uma necessidade minha, né? Eu trabalhava numa grande corporação, muito tempo, muitas horas por dia. Eu era casada, tinha 2 filhos pequenos, né? Então, o que acontecia é que o meu tempo de lazer era muito reduzido. Eu tinha à noite e finais de semana, né? Em finais de semana, sempre muitos eventos, muitas coisas para fazer. Então, acabava que eu queria aproveitar esse melhor meu tempo livre, né? Mas eu também queria ir no salão, cuidar de mim, e eu tinha muitas tarefas a cumprir, né? E eu não gostava, por exemplo, de no meu escasso tempo livre ter que ir no supermercado, comprar material escolar, sair para comprar presente para a festinha do filho ou de uma amiga, né? Era tão pouco o tempo que eu tinha livre que eu pensava assim: poxa, será que não tem alguém que vai fazer essas tarefas com mais alegria do que eu? Ter que sair aqui do meu pouco espaço com a minha família, com as pessoas que eu amo para fazer isso. E aí eu comecei a olhar algumas iniciativas, algumas startups do exterior, né? E aí eu me inspirei numa nos Estados Unidos que chama TaskRabbit, que as pessoas pagam as outras para fazer tarefas. Sim. E tarefas que elas amam, né? E eu comecei a pensar nisso. Comecei a pensar quanto que vale o meu tempo, quanto que vale a minha hora de trabalho, né? E essa minha hora de lazer vale quanto? Então, a partir de R$30 é possível contratar alguém para te atender em casa. Nossa. Né? Para fazer uma manicure, por exemplo. E aí tu pensa, aquela pessoa vai estar ganhando uma renda, né? Ela vai estar fazendo aquilo que ela gosta de uma maneira feliz. E tu vai estar colaborando com a economia e ainda assim tu vai estar tendo um benefício. Sim. Que é ficar no conforto da tua casa para receber esses atendimentos. Então, assim, e é interessante como isso é muito cultural, né? Que realmente aqui a gente, pelo menos no Brasil, a gente não tem esse hábito, assim, eu não quero dispor desse tempo para ir atrás de um brinquedo, de um presente para um coleguinha da escola, porque eu tenho milhões de coisas para fazer. A gente realmente não pensa, assim, que pode ter essa possibilidade de outra pessoa fazer e ser remunerada por isso, né? E ainda assim eu ter o meu tempo para realmente focar naquilo que eu preciso, aquilo que me alegra, aquilo que de alguma maneira vai ter um benefício próprio para mim e ainda assim eu consigo seguir com aquelas tarefas, né? Isso. Eu acho que o raciocínio principal aqui, Camila, é quanto que vale a tua hora. Sim. Quanto que vale o teu tempo, né? Porque o tempo da gente é a moeda mais preciosa que a gente tem. Verdade. A gente tem a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida, Sim. Né? E cada vez que tu mais avança na idade, menos tempo tu tem. Sim. Então, a gente acredita que o tempo é o nosso bem precioso, mais valioso, né? E a gente tem que saber utilizar ele da melhor maneira, né? Sim. Então, a Deixa Comigo, ela surgiu para ajudar isso, a aproveitar melhor o teu tempo, ficar com quem tu ama, fazer tuas tarefas e deixar que outras pessoas façam essas outras, atividades ou venham te atender em domicílio para que tu possa aproveitar melhor o teu tempo, né? Que é o bem mais valioso.
Mas sim, no Brasil nós não temos essa cultura, né? Várias empresas como a nossa já existem no exterior e são grandes, né? São muito grandes, mas no Brasil não. E tanto é que recentemente, em dezembro agora, a gente resolveu focar no segmento de saúde, beleza e bem-estar, porque são as tarefas que as pessoas mais estão habituadas a contratar para receber atendimento a domicílio, né? Antes a gente tinha um monte de tarefas, desde pegar teu sapato, levar na sapateira, né? No sapateiro, desculpa, levar tua roupa na costureira, comprar presente para festa. A gente tinha uma gama de serviços, e a gente resolveu focar justamente para começar por onde que o brasileiro está mais acostumado, né? Sim. Já começa direcionado para aquilo que a gente já tem mais hábito realmente, né? A manicure a gente realmente recebe mais na nossa casa, a gente já tem esse costume, né? Agora que é interessante que tu começa por esse nicho e depois vai ampliando para aquelas rotinas que às vezes a gente nem pensa assim, alguém pode fazer isso por mim, né? Isso. Alguém pode ir lá e comprar um presente, alguém pode ir lá e levar o cachorro de repente para passear, porque nessa hora eu não vou conseguir, eu não vou chegar a tempo, enfim. Né? São N possibilidades de tarefas, de serviços que a gente pode demandar para terceiros, né? Exatamente. Muito bacana. Bom, então a gente falou um pouco sobre como surgiu, né? Mas agora falando um pouquinho do nicho, assim, especificamente, daquilo que vocês já têm atuado, tu já comentaste que o bem-estar, né, a saúde e a beleza são um foco, né? São aquilo que vocês têm focado mais. E o que os usuários hoje mais buscam dentro do app, né, através da tua percepção ou até mesmo dos dados que vocês coletam, quais são os serviços mais procurados dentro do app hoje? Hoje, nosso carro-chefe é massoterapia. Massoterapia, olha que curioso. Massoterapia em domicílio é o serviço com certeza mais solicitado e mais utilizado. Por N motivos, né? Sim. Vamos falar que a gente começou ali junto quase com a pandemia. E com a pandemia, o que aconteceu? Qual movimento aconteceu? As pessoas foram trabalhar em casa. Muitas vezes elas não tinham uma cadeira ergonômica em casa, como elas tinham nas empresas, né? Sim. E também esse período, período turbulento de incertezas gerou muito estresse nas pessoas, muita tensão. Então, a massoterapia foi o serviço mais procurado, né? A massoterapia relaxante, a terapêutica, né? Toda essa questão de bem-estar mesmo. Sim. Mas, claro, a massoterapia também vende a estética, também vende a modeladora, a drenagem linfática, né? Então, assim, todo o leque de massoterapias foi o serviço mais procurado. Foi o boom, então, no app, foi massoterapia. Todo mundo precisava de massagem, todo mundo queria essa relaxar, massagem. Né? Mas tem outros também, né? Como cabeleireira a domicílio, que também é muito solicitado, maquiadora a domicílio, personal trainer. Essas coisas bem ligadas à saúde mesmo foram muito procuradas. E que as pessoas realmente elas começaram a usar os seus espaços dentro de casa para essas atividades, né? Seja de massoterapia, como é o caso, seja até mesmo o personal que vai lá e vai te apoiar. Às vezes isso era um recurso que somente na academia tu teria. Hoje tu pode ter essa possibilidade dentro de casa, né? E com a pandemia a gente teve que usar mais os nossos espaços, tanto para trabalhar quanto para se exercitar, né? Então, que interessante isso. Exatamente. Bom, então a gente falou também um pouquinho dos serviços mais buscados e falando um pouco dos atores, digamos assim, agora, né? De quem, do ecossistema que permeia ali o app. Porque a gente falou muito das pessoas que vão suprir essas tarefas, das pessoas que buscam essas tarefas. Então a gente já entende que tem, de um lado, os solucionadores, né? Mas do outro, aquele que é o cliente que vai lá e baixa o app para usar esses recursos. Como que é possível essas pessoas se conectarem com o app, por exemplo? Falando um pouquinho do nosso nicho aqui, né? Comércio de bens, serviço e turismo da FEComércio. Nós temos profissionais liberais, por exemplo, conectados conosco, né? Como que essas pessoas que estão nos ouvindo, elas podem se conectar com a Deixa Comigo? É possível? É feito entrevista? É um formulário? Né? É interessante porque, de repente, a gente tem público aqui para isso, assim como a gente também tem público para conectar e ser cliente do app Deixa Comigo, né? Então, se tu puder falar um pouquinho como que acontece.
essa conexão? Que ótimo. Não só é possível, como queremos, né? Queremos bons prestadores de serviços, enfim, habilitados na nossa plataforma, tá? A gente preza muito pela qualidade do prestador de serviço e pela confiança. Afinal, os atendimentos são realizados a domicílio. Como é que faz para se cadastrar, para se habilitar no aplicativo? A gente tem 2 aplicativos. Um aplicativo que é o Deixa Comigo, para cliente, e o outro aplicativo que é o Deixa Comigo Solucionador, que é justamente para a pessoa poder fazer o seu cadastro e prestar serviços. Então é só ela baixar o aplicativo Deixa Comigo Solucionador na Apple Store ou na Google Play e fazer o seu cadastro lá. Certo. E aí vem para nossa equipe. E a partir da chegada do cadastro, a gente faz toda uma triagem. A gente faz uma entrevista com a pessoa, a gente pega referências de clientes, a gente faz algumas checagens, né? Para nós é muito importante a confiança. Sim. E a qualidade. Então, existe um processo depois do cadastro para a gente habilitar aquela pessoa na plataforma. Habilitado, depois de habilitado, quem dá as notas, né? Quem avalia aquele solucionador são os próprios clientes. A cada atendimento, o cliente vai lá e ele pode colocar de 1 a 5 estrelas e comentários. Que legal. Então, como é que eu vou dizer? O ecossistema começa a funcionar por si só. Porque as pessoas mais bem avaliadas e com mais recomendações, elas acabam sendo mais chamadas também. Sim. Né? Então, a partir da entrada no aplicativo, começa a funcionar com os próprios clientes esse feedback e essa triagem. Ai, que legal. Nada melhor do que os próprios clientes avaliando o serviço, né? E recomendando e falando como que foi a experiência, né? Sim, é fundamental. Muito bacana. Bom, então falamos bastante aí um pouco da Deixa Comigo, da solução, né? Que a gente viu que atende a domicílio, que atende bem-estar, saúde, beleza? Mas agora eu quero falar um pouquinho da tua experiência, né? Então, a gente conversou em outro momento e tu me contaste um pouco da tua história e que tu largou um emprego que era super estável, que tinha uma carreira promissora numa corporação grande, né? Que tinha tudo para fazer carreira lá. Mas tu disse, não, eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou empreender num negócio próprio, eu vou montar minha startup, né? Então, como que foi isso? O que te motivou, né, a ter esse ato de coragem? Porque empreender não é fácil, né? Tu largar tudo, né? Toda a tua instabilidade para empreender é um risco que se corre. Como que foi isso, assim, pra ti? Eu acho que na tua própria pergunta já tem a resposta, né? Sim. Empreender é um ato de coragem, né? É preciso muita coragem para empreender e resiliência. Porque um não a gente já tem. A gente já tem um não, a gente recebe muitos nãos e a gente tem que ser muito resiliente de continuar acreditando na tua ideia e não só isso, adaptar ela conforme os movimentos do mercado. Sim. Né? Foi muito hilário, engraçado esse momento na minha vida, porque quando eu estava trabalhando na startup para lançar, eu fui chamada no concurso. Eu tinha passado, daí eu fiquei, e agora? O que eu faço? Nossa, que decisão difícil, né? Startup, mas não tem como negar esse emprego, enfim. O que eu faço, né? Eu pensei, bom, eu vou entrar no emprego e eu vou tentar tocar em paralelo a startup. E foi o que eu fiz durante um tempo. Então por um tempo tu permaneceu ainda no emprego e paralelo foi tocando Deixa Comigo. Só que a startup precisa de foco, precisa de energia, né? Precisa para crescer. E eu cheguei naquele momento que eu falei assim, não dá mais para tocar em paralelo. Mais. Ou a gente dá um foco, uma energia para fazer essa startup crescer, ou vou ter que abandonar esse sonho que já deu muitas evidências que dá certo, né? A gente já validou no mercado, já tem público, ele já anda sozinho praticamente, né? As pessoas já contratam. Ele cresceu só boca a boca, né? Só pela confiança, pela qualidade das pessoas. Então, assim, o que me motivou de verdade foram 2 coisas. Primeiro, o feedback que eu recebo das próprias pessoas. Que ideia bacana, que legal, adorei, preciso muito. Que já é um incentivador por si só, né? Quando é que vai chegar em Caxias? Quando é que vai chegar não sei aonde? Então tem todo assim um feedback das pessoas que eu convivo, bacana, assim, de vamos lá. E a questão também de impacto social. É uma coisa que me motiva e nos motiva bastante. Porque existem, assim, hoje no Brasil existem mais de 38 milhões de trabalhadores autônomos, né? A procura de uma oportunidade para ter renda,
para, enfim, ter um sustento né? Para sua família. E eles têm poucas oportunidades, né? Hoje, se a gente olhar assim, o que a pessoa pode fazer para ganhar dinheiro é o Uber, né? O Uber e pouquíssimas alternativas. E aí a gente queria dar uma oportunidade às pessoas terem uma renda. É um pensar assim, não só para ti, pro teu negócio, mas porque isso ia trazer também, né, para outras pessoas a possibilidade de um ganha-pão, de uma renda, seja extra, seja a única renda, né? Então não era só para ti que tu estava fazendo, né? Era para outras pessoas também ter essa possibilidade, né? Exato, a gente começou focado na necessidade do cliente, né? Sim. De ganhar tempo, de poder ser atendido em casa. Mas o lado que apareceu depois foi esse lado muito bonito, de pessoas qualificadas querendo um lugar para poder ter trabalho, ter renda, precisando disso, nos procurando para isso. E são pessoas boas que não sabem muitas vezes fazer marketing pessoal e muito menos têm acesso ao público-alvo delas, né? Elas não conseguem chegar até o público-alvo. Se conectar, né, com elas. Então nosso trabalho é justamente conectar esses dois públicos, né? E foi por isso que eu resolvi assim, não, vamos focar, porque tem uma empresa que está dando certo, só que como tudo na vida, precisa de foco e energia para crescer. Sim. Que legal. E parabéns, né, pelo ato de coragem, porque hoje tu tem aí a Deixa Comigo, que está crescendo, que está se desenvolvendo e levando essa solução também para outras pessoas, profissionais liberais, né, que de repente estavam aí em busca, né, de uma recolocação no mercado, ou tentando empreender de alguma maneira, né, tentando se virar, e aí viu a esperança e a expectativa de se conectar com vocês, né? Exatamente. Muito legal. Bom, e pegando esse gancho, então, né, para essas pessoas que, de repente, elas têm uma ideia como tu teve, né, teve uma ideia, foi lá, e claro, tu ainda arriscou, foi lá e investiu, mas tem pessoas que às vezes têm uma ideia que tá na gaveta, né, e tem aquele medo, aquele receio, ai, mas é arriscado, e se não der certo? Que o medo de não dar certo é o que muitas das vezes impede daquela pessoa tirar aquela ideia do papel e testar aquela ideia, enfim. Então, que dica que tu dá? Tu já passou por esse período de incerteza, de vou para um lado ou vou para o outro, e tu tomou a decisão, né? Que dica que tu pode dar para essa pessoa que tem uma ideia, que ainda não testou, enfim, tem só a ideia, mas que quer evoluir nessa ideia? Que dica que tu daria? Eu costumo dizer que uma ideia por si só não vale nada. Existe controvérsias, porque já teve alguns empreendedores que só com a ideia foi investido, virou uma empresa, mas a realidade não é essa, né? Sim. A realidade é que para uma ideia existir no mercado, precisa primeiro botar a mão na massa, então tem que ter espírito de execução, e segundo, validar a ideia. Então, assim, a dica que eu dou é, se tu tem uma ideia que acha que é brilhante, enfim, que vai dar certo, a primeira coisa é validar ela no mercado, né? Assim como? Com o menor custo possível, com o menor custo e esforço possível, né? Então, não adianta querer fazer uma Mercedes para ver se vai vender. Tu vai perder muito tempo, dinheiro, vai colocar a Mercedes e talvez não queria uma Mercedes, né? Começa pequeno, né? Tem que começar com o consciente. MVP. Eu gosto muito daquele livro Startup Enxuta, do Eric Ries, que ele fala isso, coloca no mercado e testa, né, a tua ideia, vê se vai ter demanda, vê se vai ter público, vê se ela vai ser aceita, né, qual que vai ser o retorno disso, enfim. Isso, acho que a primeira questão é se tu vai ter público, clientes, né? Se tu vai conseguir vender. Sim. Acho que o básico de uma startup é venda. Sim. Tu conseguiu vender o teu produto ou serviço? Como é que o mercado está aceitando isso? Não teve venda. Opa! Porque esse é a finalidade, né? Tu tem que encontrar uma maneira de encontrar uma demanda perdida de mercado. Sim. Né? E aí eu até costumo brincar sempre, antigamente, quando tu perguntava para as pessoas que só existia cavalos para se locomover, o que tu precisa? Elas diziam, eu preciso um cavalo mais rápido. Ah, sim. Não pensava num outro modelo, né? Só pensava num cavalo. O Ford inventou o carro para solucionar esse problema, né? Verdade. Mas as pessoas não conseguiam pensar num carro, porque era uma invenção, né? Mas as pessoas tinham uma necessidade de se locomover
mais rápido. Então, essas ideias, elas têm que partir de uma necessidade, muitas vezes escondida. Sim. Né? E para fazer isso, não precisa investir muito dinheiro. A Zappos, por exemplo, que foi uma das pioneiras no mercado de venda de calçados online, ela montou uma loja fake. Pra validar o negócio dela. O dono dela, não tinha os sapatos. Ele colocou as fotos do sapato online e se as pessoas clicavam para comprar, ele ia lá na loja e comprava e mandava. Mas ele validou, puxa, as pessoas vão comprar sapatos online. Né? Porque antigamente não se fazia isso, tu ia numa loja, só ia provava, fisicamente, né? Então ele validou a ideia de que as pessoas comprariam sapatos online com uma loja fake. Nossa, que interessante, né? Eu tenho uma dúvida. Será que as pessoas vão comprar isso? Testa. Oferece, né? Se alguém comprar, é porque tem mercado, né? Isso. E aí depois vai melhorando, vai aperfeiçoando aquele modelo de negócio. Testa, mede, avalia, melhora. É um ciclo contínuo. É verdade. Né? Muito legal. Bom, então ficou aí a dica, né? Quem tem uma ideia, se gruda nessas dicas todas, né? E testa, né? Testa se tem mercado, se tem público. Isso. Bom, bacana. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ecossistema de inovação, né? A gente fala muito sobre startups, a gente tem visto um movimento muito grande, assim, do Rio Grande do Sul, aqui no nosso estado, né? Falando sobre inovação, né? Há várias iniciativas, né? A gente tem visto tanto do poder público como privado também. Essa iniciativa do Lab FEComércio é também uma das iniciativas que impulsionam, que falam de inovação para conectar, né, essas soluções de inovação, como é a solução da Deixa Comigo, para com os empresários do nosso segmento, né? Então, eu queria saber um pouquinho dessa relação, né, desses movimentos todos que a gente tem percebido, essa relação do ecossistema todo de inovação com a Deixa Comigo, assim. Vocês têm sentido que as portas elas estão abertas, né? Você consegue ver que, não, legal, esse estado tem acolhido, a gente tem visto frentes legais, interessantes, alguns programas, enfim, programas que vocês têm participado, algumas frentes que vocês têm se conectado, né, para impulsionar, acelerar a startup Deixa Comigo. Isso é perceptível para ti? Como que tá, assim, esse ecossistema todo, assim, como que tu enxerga? Sim, com certeza, o nosso estado está muito aberto, assim, apoiando muitas startups. A gente sente isso bastante, né, e é muito positivo, porque o mercado precisa apoiar as startups, né? Nós somos a inovação. E mesmo as empresas grandes e, enfim, gigantes, elas precisam introduzir a inovação no seu dia a dia. Então, todo o mercado já despertou para isso, da importância da inovação, de como as coisas estão aceleradas, de como as coisas mudam rápido, né? De quanto é que é importante inovar e estar perto das startups, que é onde surgem as ideias. E, enfim, as iniciativas, né? Nós já tivemos a oportunidade de participar de 2 rodadas do Sebrae Like a Boss. No passado, a gente foi selecionado no Inovativa, que é um programa da América Latina, 2 vezes, tanto no primeiro semestre como no segundo semestre. E no fim do ano também a gente foi escolhido para participar da primeira turma do programa Ebulição, do Instituto Caldeira. Então, foi muito bacana. A participação lá deu bastante visibilidade. E agora estamos sendo convidados por vocês. Com muito prazer a fazer parte do Labcast aqui da FEComércio. Então, a gente nota esse movimento muito legal do mercado, né, de apoiar as startups. E esse movimento realmente é muito importante do mercado impulsionar as startups, né? Não por um acaso, a gente se conectou, né, num evento aqui no Lab, né, no Romero Rodrigues. Tu veio aqui participar daquele momento e a gente já fez esse movimento de tu vir aqui e falar um pouquinho da Deixa Comigo no nosso Labcast, né? Então, tudo isso, todos esses movimentos, eles vão acontecendo e vão surtindo efeitos, vão surtindo conteúdo, visibilidade, né? Então, que bacana que, de alguma maneira, aconteceu essa conexão aqui conosco, né? Exatamente. Naquele momento eu tive a oportunidade de conhecer essa estrutura maravilhosa aqui do Lab, da FEComércio, né? Lindíssimo prédio, a estrutura, adorei. E justamente era uma palestra do Romero sobre Venture Capital, né? Então, além de todo esse suporte das empresas, né? Da sociedade,
de apoiar as startups, a gente cada vez vem crescendo mais o número de investimentos em startups, né? Através de venture capitals, através de várias formas de investimento. E isso é fundamental, porque o empreendedor começa com um orçamento super enxuto, né? Então, esses movimentos todos de apoio das empresas, das iniciativas governamentais, enfim, e os investimentos são fundamentais para toda a inovação prosperar aqui no Rio Grande do Sul, né? Inclusive, nós tivemos recentemente a Soul Summit aqui, né? Que foi um movimento belíssimo e, assim, fazia tempo que eu não via o mercado movimentar tanto, né? Eu acho que foram mais de 15 mil pessoas no Cais do Porto. Foi um sucesso mesmo. Foi. E isso no período pós-pandemia foi uma coisa, assim, inacreditável, né? As conexões que se formaram ali e que, enfim, renderam frutos a partir disso, né? Exato. E é interessante fazer esse link, né? Em que esse movimento que a gente começa aqui no Lab FEComércio, ele vem muito ao encontro disso, assim, de realmente conectar com essas soluções e levar isso para um público que muitas das vezes carece, né, de acompanhar essa inovação. A todo dia a gente vem acompanhando uma coisa nova, uma novidade, um turbilhão de informações que muitas das vezes o empresário lá na ponta ele não sabe muito bem se arrisca, se investe, né? E aí o Lab ele também surge muito por isso, assim, para a gente fazer essa curadoria, digamos assim, de todas essas soluções, né? Então é bacana que de alguma maneira a gente pôde conectar contigo e também falar um pouquinho sobre a solução da Deixa Comigo e como que ela pode atender tanto ao nosso público aqui da FEComércio, como também o cliente lá na ponta, né? Que muitas das vezes está procurando esse tipo de solução e nem imaginava que poderia ter já um app que entrega esse tipo de solução. Dani, então, eu quero encerrar aqui contigo agradecendo a tua participação, a tua disponibilidade. Muito legal o nosso bate-papo, poder conhecer a Deixa Comigo e também conhecer como que foi a tua jornada e está sendo a tua jornada, né, de empreendedora na tua startup. E quero ouvir um pouco de ti, então, o teu recado final, as tuas considerações sobre a Deixa Comigo, um recado para quem está nos ouvindo e também os contatos, né, de quem quiser ser um solucionador ou quiser ser um cliente da Deixa Comigo. Camila, eu só tenho a agradecer pelo convite de estar aqui hoje. O Labcast, essa iniciativa maravilhosa, né, de apoio às startups. Então, muito obrigada mesmo, eu que agradeço de coração, a gente fica muito grato e se sente muito lisonjeado de estar participando. A Deixa Comigo tá no Instagram, tem site, né? No Instagram é Deixa Comigo App, né? E o objetivo é baixar o aplicativo. Então, convido a todos a baixarem o aplicativo, a serem clientes, né? A serem solucionadores. Vamos fazer essa empresa crescer. Estamos abertos a feedbacks, como todas as empresas nós podemos sempre melhorar. Então, qualquer coisa que o cliente encontre pode vir até nós somos super abertos, receptivos, queremos ouvir inclusive esses feedbacks. E no LinkedIn eu sou Daniela Eli, podem me conectar lá também. Certo, brigadão então, Dani. E bom, agradecer também a todos que nos acompanharam por aqui. A gente encerra então mais esse episódio. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o nosso Hub de Inovação, Lab FEComércio, acesse as redes sociais da FEComércio, acesse também o nosso site do Lab FEComércio para se conectar com a gente, tá bem? Um abraço e até a próxima!